Fala aí pessoal do YouTube, Fox Walker Bernarda, e dessa vez indo voltar a falar novamente de um assunto que eu comecei a falar pelo menos algumas semanas atrás, né, principalmente devido ao lançamento do filme, que eu não sei se começou a ser esquecido no passar das semanas e tal, mas acho que nunca é tarde para falar sobre essa temática, que no caso é simplesmente Homem-Aranha. Homem-Aranha, vamos começar a falar sobre Homem-Aranha novamente, né? Vocês sabem que eu fiz 2 vídeos a respeito, mais a análise do último filme, né? Eu fiz a análise sobre, no caso, o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu fiz, no caso, uma análise sobre, na minha opinião, quem foi o melhor Homem-Aranha. E também qual foi a melhor namorada ou, como eu posso dizer, interesse amoroso do Peter Parker barra também Homem-Aranha. E neste vídeo vamos novamente falar sobre o Homem-Aranha, dessa vez falando sobre os filmes, né? Nós tivemos no total, no caso da trilogia do Sam Raimi, né, que foram 3, somados com os outros 2, que foi o Espetacular, somados com o De Volta ao Lar, nós tivemos no total 6 filmes do Aranha, né? No caso, tirando a participação dele na Guerra Civil, né? Aí seria mais ou menos 6,5 e tal. Mas enfim, vamos simplesmente pegar esses 6 filmes e fazer tipo um ranking mais ou menos do pior, né? O menos favorável até o grandioso filme que realmente, na minha opinião, foi o melhor de todos, em todos os sentidos possíveis. Então vamos começar com esta análise, não, com este ranking, né? Aqui também é uma análise, né? Mas, enfim, de qualquer forma. Então, galera, vamos começar primeiramente falando do que tá em 6º lugar, que é tecnicamente o espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. Gente, eu acho que algumas pessoas vão discordar em botar esse filme em último, né? Eu acho que muita gente vai falar que, não, o filme do Venom foi o pior, a última do Sam Raimi foi o pior de todos, mas, na minha opinião, o espetacular Homem-Aranha 2 tentou, né, continuar com a mesma essência do que foi apresentado no espetacular Homem-Aranha 1, né? Aquele lance meio sombrio, meio, deprimente e tal, que eu já comentei que eu pessoalmente não gosto, eu acho que não combina com o Aranha, eu acho que a parada do Aranha é ser uma coisa mais animada, uma coisa mais eufórica e tal, mais colorida. E, bom, a parada é meio Marvel, né? Mas eu acho que o Espetáculo Homem-Aranha 2 não conseguiu trazer tantos elementos assim positivos, né? Pelo menos nada que realmente agradasse tanto assim. Tivemos algumas variações de vilões, sendo que alguns não foram tão bem aproveitados assim, principalmente o Duende Verde, que eu acho que, cara, a exploração da Oscorp, né? Eu acho que não foi realmente muito favorável, mas pelo menos tivemos uma belíssima referente envolvendo a morte da Gwen Stacy. Mas tirando a morte da Gwen, que eu acho que foi tipo o ápice do filme, o resto foi realmente nada muito grandioso, né? Aquela temática sombria, vários vilões que, cara, na minha opinião, o Electro não foi lá grande coisa, tem o Rhino no final, enfim, coisas básicas do Aranha, mas que eu acho que no espetacular Homem-Aranha 2 foi um pouquinho bagunçado ou não foram devidamente aproveitados, e que na real deveriam ser os pontos mais importantes já feitos, né, mas infelizmente não foi o caso. Bom, essa é a minha análise a respeito, pelo menos uma análise um tanto resumida, para colocar esse filme em 6º lugar. Agora vamos para o 5º lugar, que no caso, essa eu acho que a galera vai concordar em botar em um dos últimos, que é o Homem-Aranha 3, né, do Sam Raimi, né, aquele filme com Venom, o Homem-Areia, meu Deus do céu, aquele filme, e principalmente, galera, o Peter Parker emo. Ui, cara, aquilo meio que traumatiza, né? A gente não esquece a figura dele saindo da porta, dançando, enfim, aquilo tem que ser apagado da história. Por favor, por favor. Aquilo foi uma tragédia, uma atrás da outra, sacou? Teve um momento divertido, teve aquele, como eu disse, a essência colorida do Homem-Aranha e tal, mas de modo geral, foi um grande desastre, né? O Venom, cara, que devia ser incorporado de uma maneira foda, devia ser tratado de uma maneira respeitosa e tal, foi tratado como uma piada, o Homem-Areia sendo, tipo, pagando de heróizinho no final, enfim. Foi bonitinho, mas eu acho que no final das contas foi mais ou menos um filme muito bagunçado, que tentou seguir a vibe dos últimos 2 filmes do Sam Raimi, mas que eu acho que realmente caiu em muitos pontos, né? Tivemos não sei, a questão da Mary Jane, o conflito com o Harry, sacou? Umas coisas legal, mas dá pra ver que só foi legal na teoria, na prática não foi lá grande coisa, né? Principalmente o Peter Parker emo, aquilo ali eu acho que foi o ponto fatal do filme, sacou? Tivemos a junção de vários vilões, né? O Venom, Homem-Areia, tecnicamente esses 2, né? Mas, cara, realmente o Peter enfrentando 2 ao mesmo tempo
ainda passar pelo processo emocional perante a incorporação do Venom, isso foi realmente chamativo. São realmente pontos positivos. Mas, assim, se a gente vê do plano assim, maior, o filme não é lá grande coisa. Pode ser bom em efeitos especiais, pode ser bom em relação às cenas de conflito, né, às cenas de luta e tal, mas foi mais ou menos, foi realmente mais ou menos. Então, esses são meus argumentos, né? Pode ser um pouco inválidos para algumas pessoas, mas realmente eu não apreciei tanto esse filme quanto algumas outras, né? Eu acho que muita gente também desvaloriza mais do que eu valorizo um pouquinho, mas esses são os argumentos para eu botar esse filme em quinto lugar. Agora, em quarto lugar, temos o espetacular Homem-Aranha 1. Sim, o espetacular Homem-Aranha 1, eu acho que foi um filme que arriscou, né? Colocar um ator diferente, depois da trilogia do Sam Raimi com o Tobey Maguire. Mas eu acho que o Andrew Garfield, mesmo ele se esforçando realmente, tentando se entregar pro papel de Peter Parker, eu não acredito que ele tenha realmente passado aquela essência boa. Como eu comentei, principalmente no vídeo de análise sobre qual é o melhor Peter Parker barra Homem-Aranha, né, no caso Homem-Aranha, o Andrew Garfield passou, no caso o próprio roteiro também, provocou demais um Homem-Aranha muito sombrio, né, um Homem-Aranha muito depressivo, um Homem-Aranha muito sofredor e tal, mas não tinha nada realmente de divertido naquilo. Não tinha nada. Ele pode ter sido um Homem-Aranha maneiro, mas o Peter Parker estava longe de ser o Peter Parker. O processo de relacionamento com a Gwen Stacy foi bastante natural, foi bem na hora mesmo. Pra mim a Gwen Stacy é melhor que a Mary Jane, mas em relação aos outros fatores do filme, como eu disse, questões sombrias, né, meio que tentar copiar da DC, não dá certo pro Cabeça de Teia. Pro Cabeça de Teia tem que ser algo colorido, animado e tal. O Lagarto foi maneiro ter colocado no filme, explorar um vilão diferente, mas eu acho que, como eu disse, a questão de essência não conseguiram aprofundar muito bem. Então eu acho que esses são os pontos mais importantes, mais significativos a gente colocar como ponto para colocar o filme em quarto lugar, né? Principalmente devido à relação conflituosa familiar do Peter Parker com a família da Gwen Stacy, que eu acho que foi realmente explorado de uma maneira muito realista, né? Realista, mas como eu disse, trouxe aquela como eu posso dizer, entonação sombria, que não é apropriado. Bom, e agora vamos falar sobre o filme em terceiro lugar, que no caso é Homem-Aranha de Volta ao Lar. Calma, galera, não joguem pedras em mim, muita gente vai estar de mimimi agora só porque eu botei em terceiro lugar, mas realmente eu acho que Homem-Aranha de Volta ao Lar, por trás de todo aquele, não sei, aquela exploração de momentos divertidos, sim, a essência colorida, não, um filme todo claro, animado e tal, divertido, não, eu acredito que foi apenas um filme qualquer do Homem-Aranha, né? Foi, claro, teve todo um entrosamento com o Tony Stark, testes para ele ser um Vingador, aquelas propostas e tudo mais, mas eu acredito que não explorou conceitos muito pessoais em relação a outros personagens, né? O melhor amigo do Peter Parker é apenas o gordinho engraçado, a tia May é a tia gostosa, sacou? Não tem aquelas questões muito aprofundadas, até como eu posso dizer, o interesse amoroso, né, a Liz Allen, não tem muito aprofundamento, somente no final do filme que ela se torna algo importante, e só no final que realmente é explorado alguma coisa quando é descoberto que o pai é o vilão e etc. Enfim, realmente faltou foco em outros momentos, mas pelo menos ao mesmo tempo teve momentos divertidos, uma essência colorida, paradas interessantíssimas, né? E ainda mais o conflito com o vilão, revelando ele ser o pai, teve total referência com alguns momentos da trilogia do Sam Raimi, pelo menos associado com o Duende Verde e tudo mais. Bom, enfim, eu explorei muito isso nos meus últimos vídeos do Aranha, mas dá pra ver que o filme foi bastante equilibrado, tanto em pontos positivos e, claramente, como qualquer filme, apresenta os pequenos problemas, né? Então, conseguiu variar um pouco pro positivo aí. Por isso que eu considero a De Volta ao Lar em terceiro lugar. Agora, em segundo lugar, algumas pessoas podem concordar, né? Eu não botar em primeiro, mas algumas pessoas também podem, como eu posso dizer, discordar, enfim. Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, né, com o Dr. Octopus. O Dr. Octopus, ele foi um vilão muito interessante nesse filme, porque diferente dos outros, ele teve uma questão de heroísmo no final do filme. Eu acho que isso foi uma abordagem um tanto diferente, né, porque os vilões do Homem-Aranha geralmente englobam essa passagem para um caminho sombrio, um caminho do mal, um caminho de eu sempre vou ser malvado e tal, mas eu acho que foi uma decisão bem chamativa, né, colocar um vilão como mais ou menos um herói. Claro que isso foi repetido no terceiro filme com o Homem-Areia, mas não caiu tão bem assim quanto o Dr. Octopus. O Dr. Octopus teve uma relação muito da hora de aproximação com Peter Parker. A questão da Mary Jane. A Mary Jane nesse filme consegue ser menos insuportável que no 3 do que no 1. Então, eu consigo dizer que realmente esse filme consegue chamar bastante atenção em vários fatores, principalmente a cena do trem e tal, o Homem-Aranha passando por várias dificuldades, a teia falhando, enfim.
aquela parada de heroísmo, né? O caminho do herói, problemas a caminho, Peter Parker estando numa fase de sua vida que ele passa por vários problemas, tanto pessoais quanto do Homem-Aranha, enfim, o pacote completo. Mas é claro que pra mim, sacou? Eu acho que esse filme, sendo uma continuação, ganha pontos adicionais e tal, mas eu sempre vou considerar um filme de origem tendo pontos adicionais por ter questão de origem, né? Então, esse é o motivo de eu considerar o Homem-Aranha 2 em segundo lugar, né? É um filme, cara, dá pra assistir 200 vezes esse filme que tu não cansa. Mas eu acredito que, cara, como grande vencedor, pelo menos do ranking, né, do Homem-Aranha, é o Homem-Aranha 1 do Sam Raimi, né, com o Tobey Maguire. Eu já falei que eu considero o Tobey Maguire o melhor Homem-Aranha. Eu pessoalmente considero ele o melhor Peter Parker também, devido à sua questão de humildade. Teve toda a exploração do Duende Verde, não é? A questão também do filho, né? Então, cara, realmente tem vários fatores naturais. Né? A questão de origem, como eu falei, pesa mais pra mim. Eu considero o filme inicial como o ápice da coisa toda, porque inicia todo o processo do crescimento do herói. Os efeitos colaterais, não, da picada, ele aprendendo os poderes, cometendo erros e tal. Claro que o filme abordou vários pontos bastante chamativos e diferentes dos quadrinhos, mas o filme tem seu charme, né? Claro que o Homem-Aranha não faz tantas piadas assim como deveria, mas o Peter Parker eu acho que é o mais perfeito de todos, pelo menos a questão visual, questão de entrosamento, a questão dele simplesmente estar no seu canto e tal. Enfim, tem a questão do tio Ben, que eu acho que foi a morte, cara, que mais pesou em comparação à morte do outro tio Ben, sacou? Foi muito mais bem feito e tal. A sua busca pelo culpado, enfim, a questão de heroísmo, né? O Peter Parker aprendendo o que é o certo e errado. Ele jovem, desenvolvendo seus poderes, aprendendo, tendo seu primeiro contato com o Duende Verde, tendo, no final das contas, a tragédia que foi a morte do próprio, criando uma rivalização do Homem-Aranha com o filho do Duende Verde. No final das contas, acabou resultando num filme muito bom. Tirando a Mary Jane, que eu acho que ela tava no início de ser chata, mas não tava tão chata assim no primeiro filme. Mas é isso aí, galera. Essa é minha análise rápida, sacou? Eu não ia prolongar tanto assim as análises. Eu acho que eu apresentei algumas argumentos bons, sacou? Qualquer coisa vocês podem comentar aqui nos comentários. Quando você canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. E galera, no início do vídeo eu mostrei, né, essa camisa aqui. E eu achei essa camisa muito foda, sacou? Com ele de poder de responsabilidade e tal, aí tem o Homem-Aranha do Tom Holland, né, que é o De Volta ao Lar. Cara, e realmente, eu adorei essa camisa. Se alguém que tiver interessado, vocês podem, no caso, adquirir nesse site aqui, né, que também vai estar na descrição do vídeo, né, também vai aparecer agora nos créditos nos créditos no final do vídeo. Então, galera, finalizando aqui mais um vídeo. Se você gostou do vídeo, você pode curtir, compartilhar, comentar, qualquer coisa, pode ajudar o canal a crescer. Então, esse vídeo, se você ter gostado, foca sua cabeça para o próximo vídeo. Valeu!